Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao novo episódio do Falando em Fraude, o podcast da Serasa Experian sobre prevenção à fraude e autenticação de identidades digitais. Meu nome é Eduardo Carneiro, convido você a se inscrever no nosso YouTube da Serasa Experian para conferir os outros episódios e também o que vem pela frente, além de seguir a gente nas redes sociais, LinkedIn e YouTube, que a gente está só começando e tem muita coisa boa a vir por aí. Episódio de hoje a gente vai tratar de cartões não presentes. Para nossa audiência rotativa, uma breve explicação do termo, ele se refere a transações que são feitas sem a necessidade da presença do cartão ou do titular do cartão. Ou seja, é uma coisa muito comum, principalmente em transações online, em compras pela internet, algo que já está na rotina de milhões de brasileiros e que, surpreendendo 0 pessoas, também atraiu a fraude e os fraudadores. Tenho 2 convidados especiais aqui para tratar desse tema, começando apresentando a Shirley Araújo, Product Lead na Recarga Pay. Bem-vinda, Shirley. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Falando um pouquinho sobre a minha trajetória, para todo mundo entender um pouquinho. Atuo em antifraude já há mais de 8 anos. Costumo dizer que eu sou uma pessoa que migrou para produtos, né? Eu vim de fraude, migrei para produtos e não o inverso. Então, estou bem acostumada com esse mundo que é realmente desafiador. Passei por alguns players como Ambev Tech, Mercado Livre, Mercado Pago. Então, foram grandes escolas, né? Eu falo que foram grandes desafios aí. E hoje estou nessa jornada com a Recarga Pay. E agradeço novamente o convite. Vamos conversar aí, ver para onde está indo o nosso mundo de antifraude. Boa, obrigado de novo pela presença. Também temos aqui o Fagner Silva, gerente de produtos de prevenção à fraude na Serasa Experian. E nas horas não vagas também ajuda a fazer o roteiro do episódio. Fagner, obrigado por ter aceitado também estar com a gente. Bom, obrigado a vocês. Um prazer estar aqui com você, Eduardo, com você, Shirley. Muito bacana participar desse podcast aqui junto com vocês. Falando um pouco de mim, eu atuo aqui na Serasa Experian há quase 5 anos, na frente de construção de produtos de prevenção à fraude, e estou há mais de 10 anos nesse mercado de prevenção à fraude. Então já tenho bastante experiência aqui nesse setor. Já vi bastante coisa muito cabeluda sobre fraudes. Então é muito legal compartilhar um pouco aqui do que eu já vivi, do que eu conheço aqui junto com vocês. Legal. Então, bom, gente, o primeiro tema que eu gostaria de trazer é sobre a questão dos mecanismos do fraudador para obter os dados do cartão, né? Dá para fazer um episódio só sobre isso, assim, né? São diversas ameaças. Eu coloquei aqui engenharia social, autofraude, o cara compra e fala que não foi ele, dados vazados, a própria inteligência artificial generativa, se alguma coisa está dando vazão ou escala esse tipo de golpe. Sem falar naqueles golpes que vira e mexe, até no noticiário aparece, né? Troca de cartão, vou lá no bloquinho de carnaval, dou meu cartão, volta outro, o cara zera ele na internet, ou o próprio falso brinde, enfim. Shirley, começando por vocês consideram esses mecanismos hoje de alguma forma mais diversos, mais acessíveis ao fraudador, e quais as principais ameaças que você tem percebido no mercado? Eu acho que a gente vem numa evolução muito positiva, tanto no antifraude, quanto também, felizmente, negativa em relação às fraudes. Então, à medida que a tecnologia vem agregando muito para a gente conseguir separar e entender bastante sobre os temas, os fraudadores também vão se modernizando, principalmente aqui no Brasil. Acho que é uma das regiões mais complexas em relação ao antifraude. Por um histórico mesmo, então, tanto essa parte de vazamento de dados, quanto também phishing, acho que está crescendo bastante, as pessoas no Brasil estão se desenvolvendo e cada vez mais atreladas à tecnologia, ela ajuda e atrapalha. Então, vem os golpes de WhatsApp, o WhatsApp como meio de pagamento que, no momento, não está ainda, né, na nossa jornada, no nosso dia a dia, como é o próprio uso, mas são desafios. Então, desde de redes sociais que estão trazendo golpes, pirâmides, etc. E até o que você comentou, né? Além do não presente, tem esses desafios que vem de uma fraude que vem no contato presencial, que é essa troca de cartões e tudo mais, mas que depois eles tentam sempre utilizar, né, do meio online, já que eles não são efetivamente titulares. Então, tá ficando efetivamente muito desafiador e aí que a gente atua, né? Até falando dessa evolução em relação aos últimos anos,
Cada vez mais o meio online é o método de pagamento, e a gente tem que conseguir ali suprir essa cadeia de fraudadores que estão cada vez mais especialistas, hackers vazando dados, tendo acessos até a alguns problemas em relação a vazamento de dados internos. É um pouco disso, sim. Fagner, do mais simples ao mais sofisticado ali, né? São vários desafios mesmo, né? Como a Shirley trouxe. Eu corroboro aqui com os pontos que a Shirley comentou. Tem diversos níveis de sofisticação para ter o acesso a esse cartão aí que vai ser fraudado, né? Que pode ser fraudado. Como você bem disse, desde um contato físico, então ali um motoboy que ele pode estar com uma câmera filmando, um estabelecimento que pode filmar, uma troca de cartão, mas também tem os mais sofisticados, né? Com phishing, com promoções em sites falsos que são construídos especificamente para te atrair, simular um site verdadeiro e eles obterem esse acesso ao dado que vai ser fraudado. Por isso que é importante que a gente tenha toda uma coesão ali para avaliar de ponta a ponta se esse dado está vulnerável, se ele não está vulnerável, se essa pessoa está com um comportamento condizente ao perfil dela ou não. Acho que são aspectos importantes ali para sempre se prevenir de fraude, porque o fraudador, ele é muito sagaz, ele é muito esperto. Então a gente também precisa ser muito esperto para estar junto aí e conseguir se proteger. E na nossa conversa prévia eles trocam muito também, né? Até a gente falou no nosso vestiário aqui, na nossa preparação, né? E a AI vem com um grande desafio aí, porque se torna muito mais fácil, muito mais simples, né? Antes, para um fraudador conseguir fazer um e-mail falso, uma página de site falso, ele tinha que, no mínimo, ter outras pessoas que estariam envolvidas ali. Hoje, não. Hoje é muito fácil, você pega a própria imagem do site, usa uma similaridade, quantas cadeias, né, quantos e-mails a gente não recebe, que no final não é da própria empresa, né, falando sobre a compra, tá ali um arroba Gmail, etc., que você sabe que não é um e-mail de origem. Né? Vem muito essas fraudes também, relacionadas a condomínios, que eles tentam fazer boletos falsos de contas do dia a dia, que às vezes a gente só quer pagar. Então, se você recebe ela ali, e muita gente... Desconfia, né? Nossa, como está muito acelerado, muito dinâmico o dia a dia, você acaba indo no automático. Não, é um boleto, tá com a cara da fornecedora. Então, mais precisa, né? Você vai lá, paga, às vezes não se atenta ao destinatário final e quando vê, pagou um fraudador. E acho que também tem um ponto importante sobre isso, que tem muitas pessoas que elas não tinham o hábito de atuar com o digital, né? E a pandemia forçou muitas pessoas a entrarem no digital. Então, são pessoas com, muitas vezes, algumas vezes até, de baixo conhecimento, para tratar ali, identificar se um site ele é verdadeiro ou não. E quando ela vai interagir com esse site, ela talvez ela esteja interagindo com um site falso, colocando seus dados quentes, um cartão quente, e ela talvez nem tenha ciência disso, talvez ela não tenha conhecimento para se proteger. E a própria pandemia potencializou esse cenário, né? Acho que Exato. Por isso que muitos fóruns, até esse tipo de bate-papo, que a gente consegue compartilhar com mais pessoas, né? Não só quem está dentro do nosso universo, traz muito valor. Porque todo mundo, né? A gente veio aí da temporada de fake news. Então, ninguém consegue separar exatamente o que é verdade do que é mentira em muitos momentos, né? Na população geral. E a gente, que é super acostumado, se surpreende no dia a dia, quem dirá as pessoas que não são desse universo. Sim. Bom, Fagner, assim, ameaças não faltam, né, como a gente falou nesse primeiro tema, mas, por outro lado, uma reflexão que a gente fez até o mercado, as empresas estão mais preparadas para lidar com essa fraude de cartão no presente do que estavam há algum tempo. Em que sentido? Antes, basicamente, era terceirizado uma solução que você perguntava, é chargeback ou não é, e me fala. Agora não, a gente vê mais camadas sendo utilizadas e mais do que isso, as empresas com mais autonomia para fazer a própria gestão de regra, para tomar decisão, enfim, não terceirizá-la 100%. Fagner, você concorda com isso? E uma reflexão nesse sentido. Sim, eu concordo. Acho que até tem um ponto interessante sobre isso, que a fraude está cada vez mais em conhecimento público, né? Acho que todo mundo ali ou já foi vítima de fraude, ou minimamente conhece alguém que foi vítima de fraude ali de um ciclo próximo. Então, está muito comum entre as empresas e entre as pessoas. Então, tratar sobre fraude hoje está muito mais comum. Com essa tratativa, as próprias empresas elas estão conseguindo identificar melhor ali o que eventualmente é uma inadimplência, o que de fato é uma fraude de verdade. Acho que esse é um bom cenário até para a gente separar.
E com esse entendimento melhor sobre fraude, as empresas também eu vejo que elas estão com muito mais autonomia para internamente identificarem quais são as soluções, quais são as regras, qual que é o apetite de risco, quais camadas fazem sentido de dentro de toda a sua jornada. Então, com mais fricção, com menos fricção, para de fato que ela traga uma melhor experiência, tanto para ela, para otimizar suas aprovações e seus índices de fraude, e também para o negócio dela, para ter uma melhor conversão, ter uma melhor experiência junto ao seu cliente. E eu vejo cada vez mais as empresas elas estão com inteligência de aplicar essas camadas. Desde um score, de uma verificação cadastral, até mesmo uma identificação de um device, uma biometria, uma documentoscopia. Então, tem diversas camadas que eu vejo que cada vez mais elas estão mais preparadas. É uma mudança realmente de visão, eu acho, que do mercado também. Antes ficava muito atrelado, né, a terceiros ou antifraude, segurança muito mais é uma visão operacional, né? Quando acontecer a gente tem que disputar o chargeback, tem que fazer algumas coisas, mas foi saindo do padrão, atrelaram, né, a tecnologia, e isso que começou a fazer uma grande diferenciação, porque pro cliente, né, gostar de um produto, se manter nele, nesse momento que tem N aplicativos, N formas, N coisas, muitas opções, ele precisa sentir que está numa jornada especial, no mínimo, ou que ele gostou daquela jornada. Então, vem esse movimento, né, de personalização, que até é muito falado, a gente estava comentando nos bastidores também sobre Febraban, etc. E fala muito, né, sobre isso. Nem todo mundo vai conseguir ter todos os clientes, realmente tem que ser o melhor, você tem que ter uma boa jornada, você tem que conseguir evoluir, e para isso, você também tem que ter segurança, e hoje em dia as pessoas também se importam muito em relação a isso. Então, se eu não estou me sentindo segura e confortável num aplicativo, eu não vou utilizar. Fecho e abro outro e sigo a vida, tem várias opções. Então, para a gente que está ali trabalhando em frente às empresas, a gente traz essa visão de tecnologia atrelada à segurança com a personalização. Então, trazer essas validações, trazer toda a parte... Até tem jornadas de gamificação, né? Que você faz com que o usuário passe pela jornada de segurança, validações, onboarding, que vai se toda a parte de biometria, sem que ele sinta tanto que está passando por isso. E eu vejo também uma evolução, né? Como você comentou, existem pessoas que não querem, que não tinham esse costume de utilizar o meio de pagamento online, né? Se a gente falar dos meus pais, meus avós, etc. E se eles entram numa jornada que eles se sentem seguros, faz totalmente a diferença. Então, nessa caminhada de concorrentes aí, é super importante a gente conseguir evoluir para ter tanto a jornada segura quanto essa gestão de tecnologia, porque o processo tem que ser evolutivo. Interessante. Esse ponto é bem legal, né? A gente tinha comentado por um lado, exatamente gestão de tecnologia, né? Também a camada, quando acionar, né? Também, às vezes, acionar todas gera fricção a mais, sai caro para a empresa, né? Gastar tudo isso com validação. E a questão dos usuários, né? Ele trouxe até, fazendo uma breve propaganda no nosso material da Serasa Experian, a gente fez um relatório recentemente, relatório de identidade digital e fraude 2024. Assim, 62% das pessoas responderam que topariam pagar mais caro por uma marca se ela oferecesse mais segurança. E a gente apresentou também uma lista ali de atributos, assim, segurança, facilidade, personalização, privacidade, na lista de importância ali do que a pessoa que transaciona online considera. Segurança ganhou disparado, assim. Bem interessante também essa mudança, né? Fazendo uma pequena reflexão aqui, um pouco fora do roteiro, mas é verdade, não é? Eu acho que tem um ponto interessante sobre isso, que a segurança tem que permear toda a jornada. A gente nunca pode deixar a segurança em último plano ou até em segundo plano. Segurança tem que estar em primeiro plano ali para que a gente tenha uma jornada legal. E, logicamente, como você mesmo falou agora, né, tem momentos que até o próprio usuário ele quer ver aquela segurança efetivamente ali sendo feita, ele quer ter clareza de que ele está numa jornada segura. E tem outros momentos
que ele já passou por isso, que a gente ainda precisa continuar olhando o comportamento, continuar olhando o que está acontecendo com esse usuário, ele precisa ter um menor nível de fricção até para otimizar os seus processos. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Como que a gente equilibra esses pratinhos e equilibra essa jornada para que sempre seja segura, trazendo a visibilidade de segurança nos momentos mais corretos para o cliente e também a gente trazer o menor nível de fricção em outros momentos que precisa ser mais fluido. E ter essa responsabilidade é algo bem, Um desafio, bem grande. Né? E acho que fazendo, né, um comentário também, esse aumento de pessoas querendo segurança, acho que está muito relacionado ao quanto está volátil a questão do Pix, né? Toda a evolução que a gente teve aqui no Brasil. Então, antes, assim, uma transferência, um TED, vai ter um prazo, um tempo, pode existir uma recuperação, né? Agora, um Pix que você faz em minutos, se você errou um dígito, ele caiu em outra pessoa, você vai ter que ir atrás. Então, as pessoas começaram a perceber também que está muito melhor, né? É muito mais fácil pagar qualquer pessoa, qualquer coisa, mas, ao mesmo tempo, muito mais arriscado. Porque qualquer passível erro ali, ou problema, até como tem essas fraudes, sequestros, etc., a pessoa pode perder ali o valor que ela tem de uma só vez. Então, nos últimos tempos, eu vejo até aqui em São Paulo crescendo ter o celular do bandido, né? Que a galera sai de casa toda insegura, sem acesso ao próprio banco, às vezes tem um telefone X, eu saio com Y, não tem as mesmas facilidades. E eu acho que todo mundo quer buscar isso, né? Se eu tenho acesso a essas ferramentas, esse celular, etc., eu quero me sentir segura com ele e conseguir ter a paz, né? De acessar o meu banco sempre que eu quero, fazer os pagamentos sempre que eu quero. E aí as pessoas estão começando a ver que segurança é um pilar importantíssimo. Né? Legal. Voltando agora para o tema mais específico do cartão presente, dei uma escapada aqui, mas é interessante, assim, vale para tudo, não só para esse tipo de fraude que a gente está tratando, mas como sociedade cada vez mais digital mesmo, né? Mas assim, Shirley, agora eu gostaria de trazer o 3DS 2.0, né? Pra audiência rotativa que temos, é o protocolo de duas das principais bandeiras de cartão, né? Ela é uma troca ali de informações entre o emissor e o estabelecimento, e a partir dela tenta se identificar se é o comprador de fato ou se é fraude. Há alguns anos pode ter pintado ali como uma possível bala de prata, mas já podemos dizer que não é, embora seja uma camada a mais de proteção. Então, eu gostaria que vocês desenrolassem um pouco sobre esse tema do 3DS. Shirley, primeiro, por favor. Boa. Eu acho que é um fluxo muito positivo, né? Ele teve as evoluções do 1.0 para o 2.0, que a gente já viu algumas mudanças. Só que a gente entende também, é o que a gente vem falando, né, de personalização, jornada do usuário. Estamos passando por essa modificação. Então, para mim, pode ser um pouco mais simples, para você também, colocar um token, uma validação do seu banco, né? Estar na jornada ali e do nada ser direcionado para outro fluxo. Mas para pessoas que não têm muito esse costume, não é. Então, a gente começa a entender que tem um desafio em relação à fluidez da jornada. Porque, às vezes, nesse momento que a pessoa não se sente confortável de colocar uma validação, às vezes não entende muito bem, né? Por que eu estou vendo essa página do banco? Né? O que o meu token tem a ver com isso? Acaba, muitas vezes, criando um sentimento de estranheza, ou a pessoa pode desistir da transação. E para a gente, principalmente lá na Recarga Pay, nós estamos visando também ali a transação, né? Então, é importante e a partir do momento que o usuário não se sente confortável, a gente já fez algumas pesquisas também, a conversão acaba sendo um pouco negativa. Então, hoje eu tento balancear bastante, assim, é positivo, mas tem que ser somatizado a outras soluções. Há uma validação de cartão de outra forma, uma escoragem, validações anteriores do perfil do usuário. Então, tem que ter essa separação também, né? Quem é o Fagner, né? E quem é o Fagner com esse cartão? Lógico que eu tenho que avaliar as duas coisas, mas eu também tenho que ter essa visualização da jornada, não só por transação. Então, é algo que a gente utiliza, mas não é um decisor único, não é a nossa solução core. Tem muitas coisas aí que a gente estressa e conseguem... O usuário acaba não sentindo, né? Eu falo, o ideal é aquilo que a gente consegue passar a segurança, validar e tudo mais, e você não sentiu. Né? Você começou uma transação, você foi com ela até o final,
nós temos lá na recarga Pix Out com cartão de crédito. Então, é um Pix já que tem que ser super rápido, né? Você geralmente está com o objetivo de que essa transação seja fluida e tem a jornada de cartão no meio. Então, eu tento ao máximo ter uma redução de fricção, deixar tudo o mais back-end possível para que você não sinta. E eu acho que é um pouco disso, assim. Não sei se o Fagner concorda dessa visão do 3DS. Tem as suas polêmicas, mas acreditei bastante também que talvez seria uma jornada mais fluida, mas existe esse desconforto que eu sinto nos clientes. Eu concordo 100%, viu, Shirley? O que eu penso aqui sobre o 3DS? Como uma camada adicional. O ideal aqui é que sempre seja tratado quando o 3DS faça sentido. O que normalmente eu vejo que faz sentido são cenários de operações ou de produtos com maior risco, que não conseguiram ser autenticados com outras camadas ali em etapas anteriores. Então, logicamente, ali com o 3DS você passa o liability para o banco emissor, porém você teria capacidade de otimizar o seu fluxo de fraude, de prevenção à fraude, se você passasse camadas internas, né, com biometrias internas, com verificação de scores, verificação de comportamento, device. Então, a gente tem diversos outros cenários que poderiam ser até utilizados antes, com menos fricção, com uma otimização, inclusive, de experiência ali para o cliente, sem passar para o 3DS. Eu acho que o 3DS é uma ferramenta importante, precisa ter, Exato. Mas ela precisa ser utilizada de uma forma inteligente, que faça sentido dentro do ecossistema ali de prevenção à fraude e que otimize ali toda a jornada do cliente e, logicamente, para cumprir os objetivos da empresa. Legal. Até passamos por esse ponto, mas, Fagner, gostaria que a gente falasse um pouquinho mais, assim, questão do comportamento do cartão, né? Parece uma loucura, mas, assim, em que sentido? O Eduardo usa o cartão de crédito uma vez, usa todo dia, é um cartão novo. Mais do que vincular os dados ali do cartão, a questão do comportamento ali também faz a diferença em muitos casos, né? Sim, é muito importante que a gente consiga validar os dados do cartão, né? Verificar se esse cartão ele pertence de fato àquela pessoa ou não. E, além disso, a gente verificar se aquele cartão está com comportamento negativo, ou se aquele cartão está em um momento frágil para ser fraudado. Então, olhar ali aspectos, se as faturas vêm sendo pagas, se aquela pessoa teve dado vazado recentemente, se aqueles dados cadastrais coincidem com aquela pessoa e com aquele cartão. Então, são diversos aspectos que são importantes, sim, a gente avaliar. E o legal é que também é uma entrada, né? A primeira jornada, né? Primeiro momento, com baixa fricção, com poucas informações, a gente já consegue ter uma avaliação muito precisa, muito robusta, e o que cair numa zona mais cinzenta, a gente ir passando outras camadas. Como eu falei, eu sempre falo aqui que trabalhar em camadas para prevenção à fraude é o melhor cenário. Faz uma validação da pessoa, do cartão, com robustez, e vai adicionando aí as demais camadas, né? Para que a gente consiga... Né? Quando e se. Interessante. Shirley, se quiser complementar. Eu acho que vincula bastante com a personalização que eu falei também, né? Existem transações que você entende também que tem um risco maior. Acho que o principal cenário de antifraude, a gente tem bastante tempo, é realmente esse analítico de mapeamento de perfis, não só do cartão, mas do usuário como um todo. A gente começa a entender se está dentro, né, entender sobre o usuário. Então, vou dar exemplo de novo do Fagner, mas vamos dizer, Fagner, eu sei mais ou menos a renda dele estimada, etc. Qual o costume dele dentro daquele mês de enviar transações. Mesmo que está fora está muito acima, essa transação está muito acima do que é acostumada. Mas aí eu sei, dentro dos mapeamentos, destinatário, etc. Então, a gente consegue personalizar muito, mapeando a jornada do usuário com todos esses dados que o Fagner comentou. E é muito importante também ter essa avaliação, né? Existem produtos que, às vezes, não faz sentido. A recarga P, a gente tem também recarga de transporte. Então, digamos que você quer carregar um bilhete, etc. Às vezes, faz sentido colocar uma jornada super de fricção, igual como eu comentei, 3DS, às vezes você está... Só quer recarregar o bilhete. Você quer recarregar, quer já né? está lá no metrô, já está esperando para entrar, quer fazer porque é rápido. Vou colocar? Não, às vezes faz muito mais sentido consultar um provedor, trazer uma informação de histórico externo
e entender se faz sentido liberar isso o mais rápido possível. Então, exemplos de jornadas fluidas como essa. Você está ali, é urgente, é emergente, você está na fila já. E eu te envio para um fluxo com muita fricção, não vai ser legal. Talvez até você continue, mas talvez você não volte. Então, tem que pensar muito nessa experiência do usuário. E, para isso, é muito importante ter essas validações, como eu disse, que o usuário não sente, né? Que a gente já tem o dado externo dele e fala, não, carrega seu bilhete, né? Fique tranquilo. Agora, existem N casos e você tem que ir olhando o risco daquela transação, a situação e tudo mais. Interessante esse exemplo, né? A gente falou bastante da pessoa, às vezes, esperar, mas esse é totalmente o contrário, né? Minha gente, eu quero recarregar meu bilhete único, eu tô atrasado pro trabalho, não preciso passar pra uma biometria aqui no meu celular para pegar e botar R$8,90 no meu... Exato. Né? Assim, e o quanto um negativo isso vai te marcar, né? Total, Às vezes né? você usa bastante, você manda Pix, ótimo. Para você já tem isso na sua cabeça que é uma jornada mais positiva, ou então que, eu vou mandar um valor mais alto, ele vai ter uma validação, algo do tipo, você está mais aberto. Mas tem situações que você não está aberto, né? Outra coisa que eu costumo ver bastante também, que eu dou de exemplo às vezes para o time, é quem está pagando, às vezes, pedágio, né? A tag, falhou a tag, alguma coisa, tem que pagar ali rápido e tudo mais. A pessoa pode pagar, tem boleto, tem outras formas ali que eles fazem, a pessoa quer pagar rápido. Então, você tem que personalizar. Senão você vai perder o usuário e por mais que ele tenha 10 transações positivas, às vezes aquele estresse naquele dia que você estava precisando entrar no metrô, você fala, não, esquece, eu não quero mais. Por que e até existe isso? Para nós é um universo mais simples, né? Mas às vezes você fica, por que me mandou para isso? Por que eu tô vendo outra tela? Só queria colocar os R$8,90 no meu bilhete. Não, vou pegar a fila lá, vou sair daqui, vou pegar a fila, vou carregar. Só você pegar aquela fila, você fala, não volto. Por isso que é importante, já, né? Já tira o app durante na fila, já paga, né? Exato, Por isso que é importante entender a jornada do cliente e a experiência dele, né? Não só fazer as validações olhando só na ótica de fraude, mas unir fraude com a experiência. Não é só o chargeback zero, né? Que eu falo, né? A gente quer ter chargeback zero, dá para ter, mas vai fechar tudo, não vai vender, vai reduzir. Pô, tem uma empresa ali, né? Pensando no growth, pensando em toda a evolução de negócio, de tecnologia, você tem que conseguir balancear as coisas. Eu costumo dizer que antifraude é aquela balancinha do juízo que pega, melhora uma parte, balança a outra, e você vai sempre tentando o equilíbrio ali. E se você não pensar na jornada, você não vai ter um aplicativo, um meio de pagamento saudável. É possível ter fraude zero? Só que a que custo, né? A que custo Altíssimo custo. A que custo você vai ter fraude Exato. zero? Tem negócio, muitas vezes, também, né? Então, logicamente, é até um termo meio estranho de falar, mas tem um nível saudável de fraude. Exato. Tem um nível saudável de fraude. Qual que é esse nível saudável para cada empresa? E o que isso otimiza os lucros da empresa, a experiência? E mesmo para cada empresa, o que é o saudável em cada produto? Então, igual eu comentei, Exato, essa volatilidade. Tem recarga de transporte e tem o Pix com cartão de crédito. São produtos totalmente distintos. Eu vou ter o mesmo índice ali do que é o saudável? Não. Ele tem que ser personalizado. Então, você tem que olhar tanto para dentro quanto para fora do teu negócio. E essas jornadas também são bem distintas. Legal. Outro tema que é expressão comum em todas as nossas áreas e em cartão no presente não é diferente é o falso positivo. Aqui em que sentido? Sei lá, eu estou viajando, fazendo compra de cartão de crédito, mas estou no Japão, sou eu ou um fraudador, ou troquei meu celular, sou eu ou o fraudador emulando, fazendo spoof, eu fui roubado. Enfim, Fagner, essa questão do falso positivo, você até acabou flertando com esse assunto, mas puder falar um pouquinho mais. O que eu vejo sobre isso, tá, Eduardo? É importante que a gente sempre vou bater aqui na tecla de trabalhar em camadas, né? E não existe bala de prata, é outro jargão aqui de prevenção à fraude. Não existe bala de prata. E o ideal é que a gente consiga trabalhar camada a camada, identificar se a primeira camada ela conseguiu identificar que aquela pessoa não é um fraudador. Não é um fraudador? Beleza, vamos conseguir aprovar aqui com o menor nível de fricção e avançar.
Se cair em um cenário de risco, o ideal é que a gente vá sempre passando por novas camadas, e até chegar num nível que a gente consiga ter mais clareza, de fato, se a pessoa ela é uma fraude ou não. E não simplesmente usar uma única solução e falar, olha, essa pessoa aqui é um fraudador. Isso vai ser péssimo, né? Como a gente está falando aqui. Não vai trazer uma boa experiência, pessoas boas serão impedidas de acessar ali o seu produto, de acessar o seu app ou comprar um determinado serviço ou produto. Então, acho que é importante que a gente tenha muita inteligência de atribuir cada camada e ir chamando as camadas adicionais que conseguem, de algum modo, evitar esse falso positivo. Que elas consigam otimizar esse fluxo que a gente não tenha falso positivo. E nós temos sempre que avaliar, né? Até esse critério, essa pessoa é um fraudador. Eu acho que tem que ter muitas informações para você afirmar efetivamente. Porque é o que a gente veio falando, né? Existem hoje em dia casos de invasões, casos de sequestros, roubo de device, vazamento de dados. Então, muitas vezes, se você só olhar um dado ou um critério, você vai afirmar que uma pessoa é fraudadora, quando, na verdade, às vezes ela sofreu uma fraude, né? Além de outros pontos que a gente costuma falar, né? Fraude familiar, que é alguém que tem acesso a um dado de um familiar e fez uma compra, aquela pessoa contestou, falou que não reconhece, mas na verdade era um filho, alguém que tinha acesso, não significa que ela é uma fraudadora efetivamente, né? Então, um dos pontos que eu venho falando bastante, a gente tem que tomar bastante cuidado nessa posição de juiz também, que muitas vezes antifraude entra. Eu posso não querer assumir esse risco, bloquear uma transação, sua conta, mas não necessariamente, né? Você pode ser o fraudador efetivamente. A gente tem que ter muitas informações e só com todas essas camadas para a gente conseguir falar, não, é fraudador porque compartilha device, porque tem histórico de fraude em outros lugares, porque tem infração vinculada à chave dele, porque tem a validação do onboarding, não fez da forma que deveria, a biometria não é ele, tem máscara, não tem. Tem que ter muitos pontos para você, assim, realmente bater nessa tecla. A gente vem numa evolução bem positiva em relação ao Banco Central também, que traz muitas pautas. E até hoje em dia se compartilha, né, essas marcações de fraude entre bancos. E é uma coisa que eu falo que a gente tem que ter também muita atenção. Eu sou a favor da gente ter mais de um indício, mais de muitos indícios para conseguir afirmar isso. E falso positivo sempre é uma dor, né? A gente, como eu comentei essa situação até do bilhete único, eu acho que consegue exemplificar bastante. Se em algum momento eu achar que aquela pessoa não é ela, acabar dando uma experiência negativa e na verdade... poderia ser um cartão novo, é um cartão do pai, tá em um ambiente diferente, como eu disse, tem esse desafio, a pessoa pode estar na estação do metrô do outro lado de São Paulo. Se eu for olhar só o endereço, não vai fazer sentido. Então, tem muitas coisas que a gente tem que somatizar. Até você comentou esse ponto do onboarding, né? Outra reflexão que a gente gostaria de fazer aqui, não sei se faz sentido, assim... No passado, assim, não tão distante, sei lá, aí era transação, né? O fornecedor ia olhar, isso aqui é chargeback, se não é, se não é, se não é. Agora, o onboarding tem um peso muito grande, né? A gente acha, assim, no sentido de que se você faz ele de forma bem construída ali, robusto, já, de alguma forma, é melhor do que ficar validando. Evita até em alguns casos, não sei, até por isso estou perguntando, essa validação de transação a transação. Sei lá, o Eduardo já fez onboarding, já sei que é ele, já conheço os hábitos dele, o comportamento dele. Faz sentido isso que eu estou falando? Não, faz sentido, faz bastante sentido. Eu acho que também a gente tem que avaliar bastante e também a relação onboarding-produto. Então, eu sou muito a favor da gente ter o máximo de validações na parte de back-end, que o usuário realmente não perceba. Então, hoje mesmo, tentar tornar o mais fluido, mais simples. Então, a quantidade de telas que você vai ver, o quanto massivo aquilo vai ser para você, é muito significativo, porque, como a gente vem falando, tem muitos aplicativos. Então, você pode falar, está demorando muito, está carregando demais. Então, é muito importante a gente trazer esses dados e ter um onboarding robusto, conseguindo balancear essa questão de fricção da jornada. Porque também não adianta ter um onboarding robusto que você vai ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos esperando ali. Às vezes te torna desinteressante. Então, é super importante, acho que faz todo sentido
fazendo disclaimer que você falou, mas tem que ter esse olhar de ser uma jornada muito fluida, senão você acaba desistindo. Então, existem validações que são muito dependentes do usuário e existem outras que não, que você consegue fazer sem... eu sei que é o Eduardo com 5 dados diferentes que ele colocou ali. E isso vai dar uma jornada muito mais positiva para ele do que se eu colocasse, Eduardo, valida isso, tira foto daquilo, aquilo. Então, tem muitas coisas que a gente tem que apostar, né? Vem muito essa jornada da biometria com liveness, que eu acho que é uma grande diferença que veio no mercado. Porque antes, só ter uma foto, a gente tirava foto do quadro na parede de casa. Exato. E agora tem essa validação de movimento, de se é a pessoa mesmo. E é bem importante. Ao vivo mesmo, né? Você tá ao vivo, Lógico, tem a questão de autofraude, que a gente acabou não falando muito, mas autofraude é quando a pessoa realmente está com os dados dela, com o cartão dela, e ela faz a fraude. Mas, exceto esse caso, né? Por isso até a fraude zero não é possível, acho que muito por isso. A autofraude é alta, principalmente no Brasil. Mas nesses outros casos a gente consegue ter um onboarding robusto e mudar o cenário totalmente. Eu acho que o fraudador ali, ele vai sempre procurar as brechas, né? E a brecha pode estar desde o momento do onboarding, em um momento de alguma invasão de conta, um transacional. Então é importante que a gente consiga monitorar e avaliar muito bem cada etapa. Então, o onboard, sim, eu vejo que é muito importante que desde o momento ali que o cliente começou o início do relacionamento dele, ele já ser avaliado com esse critério de fraude. E eu até entendo que podem ter diversos onboardings, né? Pode ter o onboard da pessoa com a plataforma que está ali dentro, ou mesmo o onboard de um cartão de crédito, né? Que a gente está falando aqui de cartão não presente. Então, talvez até o próprio cartão, o onboard daquele cartão numa carteira digital, por exemplo, faça sentido também a gente avaliar, entender se teve alguma invasão de conta, entender se no transacional está com algum aspecto suspeito. A fraude é muito complexa. Então, a gente também precisa estar junto ali, olhando cada brecha, cada cenário, cada possibilidade que o fraudador possa encontrar de vulnerabilidade para que a gente consiga ter sucesso aqui e prevenir fraude de forma correta. E acho que assim, né? Toda vez que a gente olha para transacional, o cartão ali acho que é o principal alvo da fraude. Então, a gente olhar o aspecto pontual ali da transação a transação, acho que é algo importante também para a gente. E você pode somatizar também, né? Não só olhar o cartão, transação a transação, mas por transação, por produto, por valor, por outras... Comportamento. Tem que ser dinâmico, né? Eu acho que a gente está há bastante tempo, já entendeu sobre isso. Não tem uma receita de bolo padrão. Então, você tem que ir adaptando ali, porque tem N cenários e a gente vai somatizando essas validações para que faça sentido. Sim, nossa, até a autofraude realmente, nos desafios também, até parênteses rápido para a gente encerrar, é realmente uma fraude assim, né, que a gente pensa que, lógico, a detecção é desafiadora em qualquer sentido, mas autofraude eu compro e falo que não fui eu, e cartão no presente também para pegar é muito complexo, né? É desafiador. Como eu disse, a gente ainda tem essas jornadas, né, do próprio usuário, de efetivamente conseguir enviar um Pix. Então, a autofraude, ela é um pouco mais complexa e também você precisa desses fatores de validação até para conseguir falar com as principais bandeiras, etc. Não, tinha comprovações. Defender, né? Eu sei Exato, que realmente... tem esse processo, eu não né? fui conivente com uma fraude, eu realmente validei, era essa pessoa, ela fez todo esse fluxo, tem vínculos disso, daquilo, etc., para a gente conseguir não ser também lesado, né, nesse fluxo. Assim, autofraude é muito comum, né? A gente está há bastante tempo, já vi diversos cenários de Não, autofraude. tem uns que são cômicos, né? A questão de rede social, né? A gente teve um episódio de fidelidade no passado que assim, o pessoal fala, não resgatou a viagem e postagem no avião, Exato. a viagem toda. Tipo assim, de uma cara de pau, assim, sem limites. Dá pra fazer um episódio só de autofraude. Só de autofraude, 3 exato. segmentos diferentes e a gente vai ficar aqui, surpreso com a criatividade e a cara de pau de alguns cidadãos, enfim. Existem mecanismos, né, para a gente se proteger e até fazer a defesa junto com os emissores e reaver esse prejuízo que a Exato. autofraude pode causar, né? Mas para isso a gente também precisa ter as informações, precisa ter uma validação muito coesa e muito consistente. Provar que a pessoa, de fato, ela está ali num cenário de autofraude, que ela
tá sendo prejudicial para o sistema ali, que ela não tá... Total, né? E é muito importante reforçar o quanto a autofraude é negativa, principalmente para as pessoas que não são desse meio, porque muitas vezes esse fluxo, né, de estorno, de chargeback, ele é um fluxo de confiança. Então, eu fui invadido, não fui eu, você consegue reaver o valor. Quando começa a crescer esse índice de autofraude, muitas vezes emissores, bandeiras passam a não devolver esse valor para o usuário. E, na verdade, ali seria um cenário que ele foi lesado. Mas, quando começa a crescer esse mecanismo, essa fraude no meio do mercado, começa também a desbalancear. Então, às vezes, pessoas que deveriam realmente receber o valor de volta do seu cartão, do seu emissor, não recebem, são lesadas, e aí, às vezes, fraudadores acabam recebendo. Então, o fluxo que deveria ser para ser positivo para o usuário, para ele ficar mais, né, enfim, a relação de estorno, para que ele ficasse mais confortável em transacionar online, acaba sendo uma oportunidade para fraudadores que vão lesando. Né? Então, assim, né, reforçando, galera, não façam isso, né? Você vai acabar lesando o amiguinho do lado, a conta acaba voltando aí, sim ou sim. E outro pedido: cartão não presente, não coloque seu CVV na rede social. não vai vir um cartão personalizado do Homem-Aranha. Quando não, alguém falar que vai te dar um gente. gift, né? Exato. Tome, né? Prevenir é melhor do que remediar, enfim. Gente, só dando claro, disclaimer, é uma coisa que eu sempre comento, né? Não existe almoço grátis. Então, exato. o produto é X valor, ele tá pela metade, e parcelando em 10, e, nossa, chegou pelo WhatsApp, etc. Cara, dá uma pesquisadinha, o site é X, joga lá e abre o site X. Vê se tá esse valor. Busca ele por fora. Não vai só no link que você recebe, no e-mail que você recebe. É importante dar essa validação e reafirmar isso, né? Acho que a gente veio de uma época de migração pro online, que as pessoas falavam, não pode ter essa promoção milagrosa. E hoje é importante a gente reforçar isso. Milagrosa é muito difícil, gente. É muito importante validar. Exato. Bom, encerramos. Esse foi o nosso episódio. Agradeço muito a presença de vocês. Considerações finais, Wagner, se quiser dar um recado aí. Obrigado pela sua presença. Eu queria, de novo, agradecer a vocês dois aqui, Shirley, Edu. Acho que foi muito bacana ter esse papo aqui junto com vocês. Fraude não é um tema fácil, é um tema muito complexo, que tem muitas nuances. A gente falou aqui de fraudes de família, de autofraude, de vazamento de dados. Então, assim, é algo muito complexo que a gente precisa inserir no nosso dia a dia para que a gente esteja protegido e que a gente consiga fazer os nossos negócios de uma forma mais efetiva. Então, acho que é muito bacana aqui falar isso com vocês. E agradecer aqui, se precisar de alguma informação, algum apoio, qualquer pessoa que precisar pode falar comigo. Meu LinkedIn, Fagner Luz, estou à disposição. Valeu. Shirley, brigadão. Quero agradecer também, o papo com vocês foi super legal, a gente já veio conversando desde antes dos bastidores ali, e é quase um outro podcast que a gente fez só fora, né? Mas é super importante, eu acho que compartilhar, né, o conhecimento. Nós somos eternos aprendizes, eu acho que o tempo inteiro existe evolução em antifraude, então a gente também busca conhecimento o tempo todo. É muito legal essa troca. Quero também deixar o espaço aberto, caso alguém queira perguntar alguma coisa, conversar e etc. Meu LinkedIn é Shirley Araújo. Hoje participo também no grupo RW de Mulheres de Risco. É uma comunidade muito legal também, porque mulheres são minoria no mundo antifraude, mulheres são minoria no mundo de produtos e tecnologia, né? Então, também fico com essa porta aberta para caso alguém queira trocar ideia, falar sobre o tema. E é isso. Obrigadão, Edu. Obrigado, Shirley. Obrigado, Fag. Obrigado a você por ter acompanhado a gente mais esse episódio. Reforçando o convite de se inscrever no canal do Serasa Experian no YouTube, para não perder os próximos. Tem muita novidade por aí. Também seguir a gente no LinkedIn, no Instagram, para ver os cortes dos episódios, novidades, lançamentos, etc. Como eu disse, a gente está só começando. Falando em fraude, ainda vem muito por aí. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima.